Década após década, as taxas de suicídio vêm crescendo tanto nos países mais desenvolvidos como nos chamados países em desenvolvimento. Os índices variam de país a país e até mesmo de região a região dentro de um mesmo país. Mas uma coisa é inegável, o número de suicídios entre os mais jovens vem crescendo numa taxa maior em relação às demais faixas etárias. O Mesa Redonda está no ar. O problema é alarmante, mas a sociedade brasileira ainda não o enfrenta da forma como deve ser enfrentado. Seja por tabu, seja por desconhecimento do problema que cresce de forma silenciosa, mas a questão do suicídio agora que está a merecer a atenção de autoridades e da sociedade geral. Para conversar conosco sobre esse tema, temos aqui Artenira da Silva e Silva, pós-doutora em psicologia, professora e pesquisadora da Universidade Federal do Maranhão. Sandra Elof, procuradora de Justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa dos Direitos Humanos. E Levi Pontes, médico e deputado estadual. Doutora Artenira, quais são assim os dados realmente aqui em relação à questão do suicídio aqui no Brasil e no Maranhão? Como você mesmo já destacou, eles são assustadores efetivamente, né? Do ponto de vista mundial, nós temos uma média de 1 milhão de suicídios por ano. Em nível de Brasil, nós temos uma média de 32 mil suicídios ao ano. E no Maranhão, no ano de 2016, por exemplo, nós fechamos o ano com aproximadamente 269 suicídios. Lembrando que essas são as mortes que efetivamente são relatadas como suicídio, né? Porque muitos suicídios acabam aparecendo como outras causas de morte, como acidentes, por exemplo, né? Às vezes pelo tabu da família ou por não se perceber aquela morte efetivamente como suicídio por outros fatores. Agora, de fato, é muito alarmante nós verificarmos que a incidência de suicídios vem crescendo em todas as faixas etárias, mas em especial na pré-adolescência e na adolescência, né? Lembrando que aqui eu tenho um sujeito que ainda está em desenvolvimento e que precisou, né, ter sido bastante abastecido afetivamente na infância para adentrar a adolescência mais fortalecido nas suas relações interpessoais, e isso nem sempre acontece, né? Não é à toa que o suicídio desde a década de 90 vem sendo considerado um problema de saúde pública mundial com incidência absolutamente crescente e assustadora, né? Os tabus que envolvem o suicídio, que é culpar o suicida ou perceber o suicida como alguém frágil ou emocionalmente perturbado, são alguns mitos que dificultam a ajuda ao suicida e dificultam que ele mesmo busque ajuda e identifique que o que ele tem é algo que merece atenção, que merece cuidado e não que é algo reprovável e pelo que ele deva ser culpado. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Certo. Doutora Sandra, como é que essa questão do suicídio chegou aí até a promotoria, até a procuradoria? Exatamente por estes índices tão relevantes aqui que foram ditos pela doutora Artenira, tomando conhecimento dessa alarmante situação, o Ministério Público resolveu se aliar a um consórcio de instituições, dentre elas, inclusive, a Assembleia Legislativa também, para enfrentarmos juntos essa problemática. Nós somos mais ou menos umas 20 instituições irmanadas, buscando alternativas para esse problema do suicídio e principalmente chamando a atenção da sociedade para esse tema tão relevante. Nós precisamos, de uma vez por todas, desmistificar essa questão, deixar de ser um tabu e para que possamos, de forma clara, evidentemente, estarmos levando para toda a sociedade o que é que as instituições estão fazendo, as autoridades constituídas que têm a obrigação de estar fazendo uma tratativa acerca desse assunto, para ver se a gente consegue limitar, não é, com o trabalho de prevenção e para ver se nós, digamos assim, em uma pequena escala de tempo, a gente consiga dar uma resposta para tudo isso que está acontecendo. O objetivo principal do Ministério Público é para que seja criada um centro de referência de valorização da vida.
Para isso é que nós estamos trabalhando com as instituições, para sensibilizarmos os governantes com esse indicativo da criação desse centro, onde nós possamos dar um referencial à vítima e à família da vítima também, no trabalho de prevenção. Bem, deputado, o senhor é médico também, né? E como é que o senhor vê essa questão aí, a doutora Artenira falou aqui sobre a questão de ser um problema de saúde pública, mas me parece que dentro aqui do que colocou a doutora Sandra Louf, nós temos todo um trabalho interdisciplinar, é isso mesmo? Exatamente. Por ser um problema extremamente complexo, e por que não dizer grave, é necessário que todas as nossas forças, né, um caráter interdisciplinar, possa agir neste momento, para que a gente descubra de maneira técnica e científica as causas ou os fatores que influenciam neste comportamento e possamos todos, da sua melhor participação, contribuir para evitar este mal, o mal do século, que é o suicídio. Não tenho dúvida nenhuma que todos temos que nos envolver neste processo. Doutora Arteira, o que é que existe de mito e de realidade nessa questão do suicídio? Olha, tem alguns mitos muito importantes da gente efetivamente descaracterizar. O primeiro é que as pessoas costumeiramente dizem que quem quer se matar não avisa. Não é verdadeiro, tá? A maioria dos suicidas, mais de 2/3 das pessoas que efetivamente cometeram suicídio, avisaram antes. Tá? Um outro ponto que é interessante em relação a esse dado é que, em geral, não é a primeira tentativa de suicídio que é a bem-sucedida. Em geral, a pessoa é bem-sucedida na sua tentativa de suicídio na segunda ou terceira tentativa. E, proporcionalmente, para cada um suicídio efetivado, eu tenho 26 tentativas de pessoas diversas. Então, a pessoa, quando tira a sua própria vida, ela está no auge de um contexto de desespero, onde ela não percebe outra alternativa para se livrar daquela dor imensa que ela sente, senão efetivamente chegar a óbito. Mas antes disso, esse sofrimento já estava instalado e ela vem sinalizando, e ela sinaliza de diferentes formas. Então, não é verdadeiro que ela omite por completo. Então, ela sinaliza quando ela começa a falar com amigos e familiares e dizer: vocês ficariam melhor sem mim, vocês estariam mais felizes sem mim. Quando ela começa, por exemplo, a organizar contas bancárias, a falar em testamento, a se isolar relacionalmente, a não fazer mais planejamentos futuros. Então, existem uma série de sinais, né, que são possíveis de serem detectados inicialmente para que a gente possa se aproximar dessa pessoa querida, quer seja amiga, quer seja familiar, para saber o que ela está sentindo, né? Por que ela está se sentindo daquela forma, por que ela está tendo esse tipo de sentimento. Observando que, se a gente está falando do pré-adolescente e do adolescente, tá, ele ainda sinaliza de uma forma mais concreta e contundente. É muito comum, antes de uma tentativa de suicídio adolescente, que ele apresente comportamentos de autoagressão. Pegar uma gilete e cortar os braços. Agora as meninas em especial começaram a se cortar nas pernas, porque é mais fácil de esconder dos pais, porque elas usam o short, né? Se elas se cortam no braço, elas têm que usar blusas de manga comprida e fica mais fácil de alguém efetivamente desconfiar. E a gente precisa entender que um outro grande mito é: não se está chamando atenção. Quando alguém se autoagride, quando alguém pensa em tirar a própria vida ou ameaça, sem efetivamente cumprir a ameaça, ele está pedindo socorro, ele está dizendo: olha, eu não estou bem, olha, tem algo de errado comigo, eu preciso de atenção, eu preciso de empatia, eu preciso de acolhimento. E aí, qual é o grande problema que a gente encontra? Em geral, a gente encontra pessoas que vão culpá-lo, fragilizá-lo, responsabilizá-lo e não acolhê-lo. Tá? Então, eu não preciso ser profissional de saúde mental, eu preciso saber acolher, eu preciso ser empático para que essa pessoa não se sinta sozinho nem culpado pela sua condição, não é, professor? Primeiro, pegando esse gancho, o que a gente vê na clínica diária é que, por essa incidência ser maior no pré-adolescente e no adolescente, passa a impressão que o fracasso é da família. Sim. Então, por isso é que há o tabu de esconder isto para a sociedade. E normalmente a família ou não reconhece o problema que está dentro de casa
e na cara, de procurar profissionais da área, né? Eles, na tentativa de proteger a família, esquece daquele pedido de socorro, o help, que aquele filho pré-adolescente está impondo dentro de casa, com manifestações para nós, profissionais, muito claro, né? E é interessante porque você tocou num ponto que eu acho assim essencial, né? E eu tento sempre retirar isso da cabeça da mãe e do pai, porque eles acabam achando que buscar um profissional de saúde mental, buscar um psicólogo, é assumir um fracasso. Eu não dei conta de resolver com meu filho. Mas se o seu filho tiver câncer, você também não vai dar conta. Se o seu filho tiver uma outra doença orgânica, ele também não vai dar conta. Então ele não tem uma doença, eu não posso dizer que o suicídio é uma doença, ele é um problema de saúde pública sim, tem que ter tratamento sim, mas eu não posso dizer que essa família efetivamente fracassou. Então o primeiro tabu realmente que a gente vai precisar vencer é de pai e mãe não acharem que fracassaram porque precisam de ajuda profissional. Fracassar é não reconhecer que precisa de ajuda profissional e não providenciar essa ajuda. Mas para eles é muito difícil, o senhor tocou num ponto que assim, as mães me falam muito em consultório, né? Como que eu não percebi? Ela estava assim há mais de 6 meses, né? Quando eu fui conversar com as colegas e me dei conta, Artenira, era uma situação muito maior do que eu poderia imaginar. Mas a senhora não é adivinha, tá? A senhora não percebeu as sinalizações e agora a gente tem que avaliar o que nós temos aqui e como é que a gente vai lidar com isso daqui para frente. Porque essa questão das culpas dificulta muito o tratamento. E se não bastasse a isso, a dificuldade das políticas públicas. Sim. Tipo, por exemplo, os especialistas, além de serem poucos, né, de difícil acesso, principalmente no interior do Maranhão, não na ilha, e ter que ser multidisciplinar, a gente sente dificuldade quando percebe. Eu vou a título aqui, com a permissão de todos, citar um exemplo recente que aconteceu, né, no interior do Maranhão. Um paciente me chega com um sinal no pescoço, dizendo que tinha sido o que a gente chama lá no interior, potó, né, a urina do potó, aquela secreção do potó. E logo deu para perceber que era uma tentativa de suicídio. E lá, na história do adolescente, tinha um amor mal resolvido de uma maneira que a gente dá para perceber que não é o normal, né? As coisas do coração. E eu chamei toda a família, comuniquei para procurar o especialista, né? Psicólogos, psiquiatras e tal. A dificuldade muito grande, né, desses especialistas. Com certeza todos já sabem qual foi o resultado. Na segunda, como a senhora falou, tentativa, ele conseguiu o fato. E eu falei para a família, fui à residência, chamei ao consultório e ficaram contra mim, dizendo que não era tentativa de suicídio, tinha sido o que o garoto estava falando. E depois eles me pediram desculpa. E é interessante porque, assim, para cada tentativa de suicídio, a gente também tem 6 pessoas próximas envolvidas. E essas pessoas também precisam de ajuda, para que eles possam entender como apoiar e como ajudar. Por isso é que é multidisciplinar, interdisciplinar. E eu tenho trazido muito o tema de que, para além do multi, para além do inter, nós temos conhecimento transdisciplinar, isso, que são conhecimentos específicos da área de psicologia, por exemplo, que podem ser apropriados por quaisquer outros profissionais. Professores na escola para detectar os sinais, por exemplo. Tá? Ajuda. E a gente poderia disseminar um conhecimento básico acerca da identificação e de como intervir em situações iniciais que podem não requerer o profissional psicólogo ou psiquiatra de imediato, mas que já daria uma profilaxia significativa. Então, quando a doutora Sandra Elof coloca que o Ministério Público está dentro de um consórcio de instituições, é interessantíssimo, porque a gente poderia verificar, né, como disponibilizar esse conhecimento a nível institucional para multiplicadores dentro dessas instituições para que a gente pudesse atingir um percentual significativo de crianças e adolescentes. E lembrando que grupos vulneráveis têm, né, uma possibilidade de incidência muito maior. Então, crianças e adolescentes LGBTIs, meninas, efetivamente, as meninas são um grupo vulnerável significativo. Adolescentes, meninas adolescentes, têm chegado a tentativas de suicídio pelo
crime de pornografia da vingança, que é um crime afeto à internet, recente, tá? E muito grave e normalmente com alcance de poder de dano imenso. Então, a gente tem pontuado também, algumas situações. Drogas muito facilitadas. Terrível, né? Doutora Sandra, a senhora nos últimos dias aí tem participado de programas de rádio, televisão, né? Como é que tem sido o impacto desses programas? Você até me desculpe, porque eu tenho uma certa dificuldade da intervenção se você não me chamar, viu? Certo. Eu tenho uma certa dificuldade, eu prefiro ficar ouvindo e conto com a sua intervenção. Bom, a mim me parece que, eu não sei se por desconhecimento de causa, mas parece-me que esse assunto, ultimamente, ele tem sido debatido como novo, uma coisa nova que está acontecendo. E a gente sabe que não é assim, os profissionais da saúde sabem que agora nós estamos mostrando a cara do problema para a sociedade, mas isso é um problema que é recorrente, ele vem acontecendo há muito tempo, e infelizmente. E o Ministério Público, através do nosso centro de apoio, quando nós nos propusemos a fazer esse trabalho, foi dizendo o seguinte: o que é que nós sentimos na nossa primeira reunião de instituições? Que cada instituição da saúde, da segurança, do Conselho Regional de Medicina, enfim, de psicologia, todos estão trabalhando, mas de forma isolada. Cada um fazendo dentro da sua esfera de atribuição. Quando esta problemática, ao meu modo de ver, ela é um todo, ela faz parte de todo um contexto social, de justiça, médico e tudo mais que nós devemos e podemos nos dar as mãos para debelar aquilo que eu considero já uma epidemia no estado do Maranhão. Nós estamos nos deparando, na própria semana que nós estamos levantando todas essas estatísticas sobre o suicídio, recentemente houve o suicídio, né, daquele jovem filiado ao PDT, estudantil, enfim, e aí a gente vem descobrindo tantas coisas que acontecem por aí. As instituições fazem um trabalho, os CRAS, os CAPs, os CREAS, nós temos 70 CAPs, foi a estatística que me deram no interior. Eu não lido muito bem com estatística. O que eu sei é da realidade da primeira reunião. Quando eu questionei, e como é que está sendo feito esse trabalho? É no coletivo? Não, cada instituição trabalha de forma isolada, o que eu acho que não vai resolver de forma nenhuma o problema. É muito impactante a proposta do Ministério Público, e nós selamos dessa proposta, é de que nós todos temos instituições unidas, temos que trabalhar juntos. Quando eu fiz o convite para a imprensa, que foi no nosso café com a imprensa na segunda-feira, aliás, desculpe, na terça-feira, convocando a imprensa para que viesse ser aliada deste projeto macro, deste projeto, viesse ser a nossa aliada, por quê? Em qual sentido? Para que a imprensa passe a divulgar com a responsabilidade social que ela deve ter. Não divulgar com sensacionalismo, divulgar até como se fosse um fato glamuroso, né? Colocando nos jornais e tudo mais, nas redes sociais, de uma forma impactante, que possa até estar despertando ainda mais para o assunto, mas tratar da valorização da vida e chamando a atenção da imprensa nesse sentido. Olha, nós queremos a ajuda dos senhores, porque os veículos de comunicação, eles têm um largo alcance social, né, principalmente com a juventude, e a gente espera contar com a imprensa, não só, e também não queremos estigmatizar, digamos, tirar o mês de setembro. O setembro é para chamar a atenção, mas nós queremos fazer um trabalho permanente. Fazemos um trabalho permanente, não interessa se é setembro, outubro, novembro, dezembro, nós nos propusemos, entrando nesse trabalho, nesse programa, para fazermos um trabalho contínuo de prevenção e combate ao suicídio daqui para frente. Vai se tornar uma rotina de trabalho. E para isso nós vamos fechar o mês de setembro, porque é o mês de chamar a atenção, não é o mês de encerrar as questões. Vamos fazer uma caminhada, ainda nós não temos o dia fixado, mas é antes do final do mês, nós vamos noticiar nos meios de comunicação para fechar o mês de setembro com uma caminhada, mas chamando a atenção. Porque o nosso objetivo, e volto a repetir, é que nós tenhamos um local de referência, um local onde eu posso me conduzir, eu estou enfrentando esse problema, eu fui no consultório, porque os consultórios também, eu conheço a doutora Artenira, sei que ela é uma excelente profissional,
Mas poucos têm acesso a esse trabalho, né, doutora Artenira? Eu acho que, para além do trabalho que se faz no consultório, e assim, eu sou uma psicóloga, tem milhões de psicólogos por aí, Sim. eu acho que cada psicólogo, além do seu trabalho em consultório, deveria ter um comprometimento social para trabalhar preventivamente, profilaticamente, de uma forma mais aberta, em escolas, junto a essas instituições, né, podendo efetivamente ser voluntário em relação a gerar multiplicadores que pudessem efetivamente trabalhar com o problema. Né? Porque eu acho que o centro, a ideia do centro para o atendimento do Doutora suicida... Artenira, vamos tratar do centro aí no segundo bloco, porque nós vamos aqui para um rápido intervalo e a gente volta já. Diversas instituições e entidades estão realizando a campanha do Setembro Amarelo, voltadas para a prevenção ao suicídio. A campanha vem servindo para desvendar esse universo misterioso e cheio de sofrimentos. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores: Artenira da Silva e Silva, pós-doutora em psicologia e professora pesquisadora da Universidade Federal do Maranhão; Sandra Elof, procuradora de Justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa dos Direitos Humanos; e Levi Pontes, médico e deputado estadual. Bom, doutora Artenira, podemos voltar então aí para a questão do centro. Eu acho que a doutora Sandra Elof toca num ponto fundamental. Eu acho que é muito importante que se tenha um espaço, e eu adorei o nome, de valorização da vida, para que a gente possa ter um atendimento específico, tanto para quem tentou suicídio quanto para os familiares. No entanto, de igual importância é nós difundirmos conhecimentos básicos transdisciplinares para todos os espaços que são efetivamente frequentados pelas faixas etárias ou pelas camadas onde o suicídio é mais incidente, para que eu possa ter um trabalho preventivo. Então, ter um trabalho na escola, onde a escola possa identificar a pessoa que tem mais chance de tentar um suicídio, isso é fácil de identificar na escola, é fundamental. Treinar esses professores, para né? o sinal, a gente sinal definir a possibilidade de, com conhecimentos básicos transdisciplinares, identificar sinais específicos. E existem determinados padrões de acolhimento que já seriam um atendimento inicial, que não precisam ser desempenhados pelo profissional de saúde mental. Né? Uma orientação média para essas famílias também seria de fundamental importância, porque, por exemplo, mesmo dentro do meu consultório, quando eu identifico e que eu chamo a família, e o professor Levi colocou isso já com bastante pertinência, a mãe se defende e diz assim: não, mas a Artenira, ela quer chamar atenção. Não, a sua filha não quer chamar atenção. Vamos tentar entender por que ela está sofrendo, né? E aí eu, Artenira, tenho um alcance X, mas a senhora pode muito mais do que eu, porque a senhora é a mãe. É na senhora que ela deposita o amor dela. Então, na hora que a mãe se percebe valorizada, que ela vai ter um papel para além do papel da profissional, e ela é colocada dentro do contexto, ela consegue deixar o sentimento de culpa e ajudar o filho. Mas isso, a gente precisa ter uma certa empatia, e a gente não tem, né? A gente tende a culpar, a ofender, a fragilizar o comportamento de suicídio ou de tentativa de suicídio. E isso é um problema muito sério, é um tabu que a gente realmente precisa desconstruir. Doutora Sandra, esse modelo aí do Centro de Referência de Valorização da Vida, isso já existe em outros estados, em outros locais? Olha, o que eu tenho conhecimento, que existe aquele trabalho dos Centros de Valorização da Vida, mas através daquele número nacional 141, mas é mais como uma espécie de aconselhamento. Inclusive, até me surpreendeu porque quem já precisou, quem já utilizou esses serviços, me falou que lá não há um indicativo, não há um encaminhamento ao atendimento psicossocial, né, ao médico, digamos assim, ao psiquiatra, a um psicólogo. Ele fica só mesmo naquela fase primária do aconselhamento, que é válido, é óbvio, porque naquele momento em que a pessoa liga naquele desespero, é muito bom que ele fale com alguém, né? Mas eu acho que é de fundamental importância que você utilize os desdobramentos para você
conduzir aquela pessoa no caminho correto. Eu, por exemplo, não me atrevo a entrar na área médica, nessa área médica, da psicologia, da psiquiatria, da saúde, não me meto. Por isso, dentro deste grupo de apoio essa criação desse centro, nós contamos com os profissionais da área de saúde, das secretarias de Estado, da saúde, do município, e aí vem a segurança pública, vem o Poder Judiciário, vem as igrejas, que são de fundamental importância. Como eu falei no início, um consórcio, existe um consórcio de instituições, se você me permite, eu poderia estar citando os nossos parceiros. Olha, nós temos o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, a Assembleia Legislativa, a OAB Maranhão, Polícia Militar do Estado do Maranhão, Fundação José Montelo, a Fundação dos Médicos Espíritas, a Associação Brasileira de Psiquiatria, Dr. Rui Palhano, através do Dr. Rui Palhano, a Undime, o Conselho Regional de Medicina, o COREM, Conselho Regional de Enfermagem, né? A Igreja Peniel Missão Nova Jerusalém, o Conselho Regional de Psicologia do Maranhão, a Rádio Educadora do Maranhão, a Arquidiocese de São Luís, a Abraço, que é a Associação das Rádios Comunitárias, Rádio Educadora, a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Direitos Humanos, todas do Governo do Estado do Maranhão, a Associação dos Blogueiros, a Câmara Municipal de São Luís. Então, todas essas instituições estão devidamente representadas nas nossas reuniões, cada qual fazendo aquilo que lhe é de dever. Não é aquilo que ele, por obrigação, por dever de ofício, ele está na sua área de atribuição, está dentro da sua área de atribuição. Então, a questão do centro, ele é um mecanismo que nas discussões nós encontramos como um referencial. Agora, é óbvio que quando nós chamamos para integrar conosco este grupão, chamamos a Secretaria de Educação do município do Estado, é óbvio que eles vão ter toda uma programação com eles, né, para que faça esse trabalho nas escolas. E assim cada organismo, cada instituição vai trabalhando na sua especificidade. Nós, enquanto coordenadores deste programa macro, o que nós queremos é minimamente criarmos esse centro de referência, porque hoje a situação é bastante caótica, no meu modo de ver, é perceptível. Se nós temos uma pessoa, já é muito difícil, a problemática é uma situação que todos nós que estamos aqui sabemos que é de difícil trato. E se ainda nós não temos a quem recorrer, a situação tende a piorar. Porque, por isso é que quando a gente fala assim, criar um centro de referência, de atendimento, não é uma situação estanque, muito pelo contrário, é para que a pessoa tenha minimamente para onde se dirigir. Porque o que é que eu posso fazer? Ter um telefone de atendimento nesse centro e que ele possa fazer os encaminhamentos necessários. É para isso que eu não posso estar com uma situação dessa. Um espaço de referência depois que detectou no ambiente como na escola. Pois é, eu não. Na escola exato. Para X possibilidades. Eu não posso, por exemplo, estar com um problema desse na minha casa e aí eu vou sair por onde? Andando, buscando quem, não é? Se eu tenho um certo nível de conhecimento educacional ou posses financeiras, né? Eu tenho válvulas de escape, eu vou para os consultórios particulares. Se eu tiver muita perseverança e muita paciência de ficar numa fila de espera, eu vou para o atendimento público da saúde, que nós sabemos, não precisa dizer aqui, nós sabemos como é que a coisa acontece. Então, é necessário que nós tenhamos assim, essa sensibilidade para tratarmos esse assunto com a seriedade que lhe é necessária e forçando os órgãos governamentais, o governo do Estado, a tomar uma postura, a tomar uma atitude. Aqui não está se buscando quem vai congregar ou quem vai agregar este centro. Não interessa se é a Secretaria de Segurança, se é a Secretaria de Estado da Saúde, se é a Assembleia Legislativa, se é a B, C ou D. Nós queremos que exista um centro de referência. Exista um referencial onde se diga, se possa anunciar, que você possa vir no seu programa e dizer, você está com problema, está sendo vítima de alguma situação, nós temos um centro no endereço X, onde você pode procurar, ali é a porta de entrada.
E, obviamente, ali dentro você vai ter os encaminhamentos necessários. Porque eu estava dizendo aqui na hora do intervalo que nós temos esse testemunho de que, e foi só uma pessoa que referiu, que ele esteve em determinado ambulatório, aí foi passado para uma outra instituição da saúde, depois, o certo é que no final ele já não aguentava mais, ele disse, olha, eu não aguento mais, eu já estou em São José de Ribamar e não resolve meu problema. E aí, a gente vai tornar mais difícil essa situação, mais do que ela já é, mais caótica do que ela já é? Não, nós precisamos, é por isso que o Ministério Público entrou na luta. É porque nós precisamos trazer esse assunto, desmistificando, levando ao conhecimento da sociedade, para que deixe de ser o tabu, nós precisamos enfrentá-lo, conversar, falar sobre isso e depois de levarmos ao conhecimento da sociedade o que está acontecendo nesse mês de setembro, que é o mês de chamar a atenção, partirmos para as tratativas de forma prática e objetiva. Eu sou muito prática e objetiva. E se eu entrei neste programa, junto, consociada com essas instituições, não foi só para ver como é que a coisa vai acontecer e quando vai acontecer. Não, nós estamos na luta para valer, para enfrentar. E o que nos ocorreu no momento? Pode ser até uma coisa banal, simplória até, mas não temos. Então, se mesmo sendo uma ideia simples, possa parecer uma ideia simples, mas no primeiro momento é o que nos pareceu assim, que viria a minimizar o problema. Deputado, na verdade o que é que a gente verifica é que a questão de como se deve verificar o tratamento de saúde mental, né, ainda me parece que foi substituído aquele antigo modelo manicomial, mas você ainda não acertou a mão, na verdade, com esse novo modelo, né? E acho que aí essa questão aí do que está se falando em relação à questão desse centro de referência é uma questão interessante. O que é que o senhor acha disso? Exatamente esse o nosso grande, talvez, maior problema. Às vezes a gente já tem o diagnóstico, né? E na hora do tratamento se erra na dosagem. Para ser bastante prático, como a doutora Sandra falou, eu entendo que aquele sistema arcaico, nosocomial, que existia, que eu achava um verdadeiro depósito de doentes psiquiátricos, que mereciam muito mais um trabalho científico, um trabalho carinhoso, mas ao se mudar para o novo modelo, houve fracasso. Portanto, para ser prático, eu acho o seguinte, eu concordo com a Artenira quando ela diz assim, nós precisamos, primeiro, sensibilizar a comunidade, né? Através de tudo que já foi dito aqui. A família, que a célula máter, que é a principal, através de desmistificar e dar conhecimento, a educação, como a promotora falou, a educação é fundamental para que as professoras... agente de saúde, dentro das casas, exatamente. São multiplicadores a importantes. igreja, que a gente vê os jovens procurando cada vez mais igrejas, enfim, a saúde, a segurança pública, a defensoria pública, o judiciário de uma maneira geral. Então, todos esses órgãos têm que estar, primeiro, nesse processo de sensibilização. 2, aí nós vamos partir por este segundo tema, que é o tratamento, o segmento desse adolescente ou dessa pessoa. Esse tratamento, que não pode ser hospitalocêntrico, ele teria que ser, foi pensado os nossos CAPs. O que acontece? Os CAPs estão subfinanciados, não tem, a maioria das vezes, especialistas. Percebo que psicólogos têm um grande número já no Maranhão, só que precisa se qualificar os profissionais, os médicos, os psicólogos, enfermeiros, os ACS, para este tema complexo, que é o suicídio, que são as doenças psiquiátricas, valorizando cada vez mais. Às vezes, o profissional de saúde, quando ele não entende muito bem deste problema, ele tende a passar por cima do problema. E ali por trás, de uma forma velada, existe um manifesto de socorro. No fundo, ele acaba reafirmando o preconceito contra o problema. Exatamente. Né? E aí a gente precisa...
doutor Levi colocou uma questão fundamental. Não é por ser psicólogo que eu vou ter a garantia que esse profissional tem expertise para lidar com suicida. Perfeito. Porque eu já recebi inúmeros telefonemas no meu consultório de colegas para me dizer, olha, eu estou com um paciente com uma tentativa de suicídio na minha frente e não sei o que eu faço. O que eu faço? Bote num táxi e mande para cá. Porque eu não vou poder por telefone lhe dizer o que você vai fazer. Tá? E isso não foi uma, nem duas, nem três vezes, né? Então, assim, é importante que a gente avalie, porque além de conseguir lidar com tentativas de suicídio, o que está por trás dessa tentativa também tem que ser da expertise do profissional. Porque se for, por exemplo, identidade de orientação sexual, é um profissional que está habilitado para lidar com um adolescente trans, com um adolescente LGBTI, tá? Ou a gente vai reafirmar um preconceito contra esse adolescente que vai reafirmar a tentativa de suicídio. É muito complexo. Essa parte, professora, entendo ser uma das mais importantes e mais complexas. Sem dúvida. Porque a gente vê muito profissional, Luiz, emitindo o seu pensamento não técnico, não científico, mas próprio, a sua opinião de valor. E aí ele precisa deixar bem claro de que ele está falando enquanto pessoa fulano. Mas no momento em que você, para uma família, fala em nome de psicólogo fulano ou médico fulano, você aumenta ou reafirma um preconceito se você não estiver lidando com um conhecimento técnico específico. Tá, eu vou daqui mais um breve intervalo e a gente vai voltar com o nosso último bloco de discussões. Estamos de volta com o programa Mesa Redonda, que hoje discute a respeito do crescimento da taxa de suicídios na população brasileira, especialmente entre a juventude. No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores: Artenira da Silva e Silva, pós-doutora em psicologia, professora e pesquisadora da Universidade Federal do Maranhão; Sandra Elof, procuradora de Justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa dos Direitos Humanos; e Levi Pontes, médico e deputado estadual. Eu queria entrar agora aí fiquem à vontade de cada um se manifestar a respeito por que tem aumentado essa taxa, quais são as causas determinantes aí que faz com que o número de suicídios, a taxa de suicídios tenha aumentado. Interessante o seguinte, a etiologia do suicídio ela é múltipla, né? Eu tenho causas genéticas, biológicas, familiares, eu tenho causas sociais, psicológicas e individuais. Agora, lembrando que a leitura que o sujeito faz do mundo, ela é personalíssima. Ela é tão personalíssima que gêmeos univitelinos, que têm a mesma carga genética e o mesmo padrão somático, eu posso ter tentativa de suicídio em um e não em outro. Tá? Então, é a leitura que efetivamente eles fazem de mundo. Agora, um fator que eu venho observando com muita clareza, que tem aumentado, servido para suscitar a incidência de suicídios entre adolescentes, é a questão das relações na era digital. Né? Então, os adolescentes hoje, eles se comunicam muito mais através de um aparelho, sem o contato presencial. E as famílias também estão perdendo essa capacidade de se relacionar presencialmente dentro de casa. Então, tudo fica a nível de um clique. Eu me chateio com você, eu lhe bloqueio no meu WhatsApp, eu não resolvo mais conflitos. E as relações vão ficando, o que em psicologia a gente chama de relações líquidas, fluidas, superficiais demais. E isso vai gerando, né, um certo sentimento de distanciamento. Um filme, na verdade uma série, que tem feito muito sucesso entre adolescentes e vários, assim, eles começaram a citar muito no consultório, eu digo, eu vou assistir para ver exatamente do que trata, chama-se 13 motivos por quê, né? Em inglês é o 13 Reasons Why. É uma adolescente de 15 anos, que ela grava 13 fitas, onde em cada uma das fitas ela diz por que ela culminou com a decisão de que ela ia tirar a própria vida. E a última cena da série é o suicídio desta adolescente. E ela não apresenta problema psiquiátrico algum. É uma adolescente absolutamente normal, que por conta de bullying que vem sofrendo e retaliações que vem sofrendo na escola e inúmeras decepções afeto-relacionais, chega à conclusão de que o que ela quer é tirar a própria vida. Então, por que tem feito tanto sucesso entre adolescentes? Né? Por que a minha filha mais nova e as amigas vieram dizer assim, tia, a gente quer assistir a série? Eu disse, perfeito, vocês querem assistir? Tem uma condição, vão assistir comigo, com brigadeiro e pipoca, porque eu vou conversar com vocês sobre cena por cena da série.
né? Não proibir que elas tenham contato com o tema, mas que eu possa efetivamente intervir e significar esse tema. Então, relacionamentos afetivos empobrecidos, tanto com os adultos importantes, como entre os adolescentes, entre eles, tem sido um fator preponderante para essa sensação de vazio nessa faixa etária. Né? A gente vai precisar atentar para o fenômeno da internet e para o fenômeno da liquidificação de afetos. Agora me corrijam se eu estiver errado, mas até algumas décadas atrás, o suicídio era majoritariamente masculino e majoritariamente na faixa de meia-idade em diante. Me parece que essa coisa está se invertendo. Mais ou menos, né? Porque o suicídio sempre foi muito feminino, né? As mulheres sempre tentaram mais suicídios e os homens conseguiam mais efetivá-los, porque a opção do homem normalmente é mais drástica, é a arma de fogo, né? Ou é pular de altura. Como a mulher recorre muito à medicação, o que acontece? Ela tem mais chance de ser salva de uma, duas, três de outras tentativas. Mas a mulher sempre foi muito afeta ao suicídio, a gente não pode dizer que é um fenômeno masculino. E em faixas etárias na terceira idade, né? Isso também sempre foi muito preponderante. Mas já nas últimas décadas a gente vem mudando completamente esse perfil, né? Acompanhado pela própria evolução do mundo, a evolução tecnológica, como foi falada, e o problema mesmo da mulher, muito tempo em casa, né? Foi muito subjugada, não ia ao mercado de trabalho, não competia, e isso fazia com que elas não tivessem muito poder de decisão. Então elas sobravam a elas o desespero, né? Falta de forças, de apoio, porque elas tinham que obedecer o homem, e aí procuraria o suicídio como uma forma de se ver livre daquilo, porque ela não tinha direitos, né? Só deveres. E a professora Atenira colocou muito bem, né? Que hoje a medicina já tem até o mais novo especialista na área da psiquiatria, que é os médicos pós-graduados em doenças psiquiátricas ou psicológicas, dado o uso inadequado dos meios, dos veículos de comunicação, como internet, como WhatsApp, Instagram, onde perde todo esse elo com a família, com a igreja, com sair de casa, com a presença dos amigos, recebendo as imagens não filtradas, né? E isso leva a esse aumento da incidência de tudo, né? E valores, né? E somado a isso, a gente tem, né, uma sociedade crescentemente mais intolerante. Então, não só o grupo de mulheres, né, mas todos os grupos vulneráveis são mais afetos às tentativas de suicídio. E aí são vulneráveis crianças, são vulneráveis mulheres, são vulneráveis população LGBT, e a gente precisa estar atento a essa população. Por quê? Porque quando a pessoa se sente negada em valores fundamentais seus, ou não ouvida, ou não se dá atenção para o que ela efetivamente pensa ou sente, ela vai se sentindo sem espaço e sem papel no mundo. Então a gente diz, eu digo sempre que criança é um exemplo muito interessante, porque a gente fala sempre de proteção à criança, criança tem proteção constitucional absoluta, mas na prática o que o adulto faz é silenciar a criança. É quando ela quer dar opinião, não, agora aqui é conversa de adultos. Não, aqui você não fala. Ou quando, até um pouco mais tarde, o que tem sido um fenômeno extremamente comum, que são as separações e os divórcios, na hora de você se divorciar, ninguém quer saber o que a criança está pensando em relação ao onde ela quer morar, ou como ela está se sentindo bem ou não está se sentindo bem num determinado lugar. Pai e mãe decidem, ou na pior das hipóteses, se eles não decidem, um juiz decide, e muito raramente você atenta para o que está acontecendo efetivamente com crianças, né? Nessa situação de tentativas de suicídio, eu atendi ano passado um grupo de aproximadamente 25 crianças e adolescentes entre 3 e entre 13 anos, tá? Que tinham ideações suicidas voltadas para essa questão das guardas, de como as guardas estavam sendo exercidas, né? Outro fator, Atenira, importantíssimo, que nós já frisamos aqui, que eu quero deixar já perto do final muito claro, é o paciente dizer, eu sou um problema.
Sim. Eu não trago mais felicidade para minha família, porque às vezes ela nunca recebeu uma palavra de dizer, nós te amamos, você é nossa filha querida, nosso Hoje filho mesmo, querido. antes de vir para cá, Então- eu atendi uma paciente linda, 19 anos, quando eu disse assim, me diga quais são as suas maiores qualidades. Ela disse, eu não tenho nenhuma. Aí eu digo, opa, vamos ver o que a gente vai precisar trabalhar aqui. Mas assim, fale dos seus defeitos, todos. Aí pronto. Mas assim, qualidades... Eu queria ouvir aqui a doutora Sandra, numa questão aí, eu tenho lido alguma questão aí sobre essa realidade aí do suicídio, né? E alguns, inclusive, dizem que a crise econômica, política, social e tal que nós estamos vivendo no país tem alguma coisa a ver com isso. O que é que a senhora acha? Olha, Luiz, na realidade, essas questões de cunho científico eu prefiro deixar para os profissionais, porque para mim é tão emblemática e problemática que eu não tenho, na realidade, sou muito honesta e muito transparente, eu não tenho conhecimento de causa para identificar esse tipo de problema, porque a cada momento isso me surpreende. Às vezes o paciente, o suicida, ele está dentro de um padrão que é colocado pelos médicos, pelos psicólogos, mas logo em seguida vem um que foge a todos esses padrões. Então é muito difícil você ter assim em mente, não, os fatores são esses e esses e esses fatores de risco. O meu problema, a minha questão principal é em desmistificar, eu volto a repetir, tirar este assunto de debaixo do tapete, trazê-lo ao conhecimento social, debater através, como nós estamos fazendo hoje, através do colóquio, com as instituições, com a sociedade de modo geral, torná-lo transparente, falar sobre isso, porque até pouco tempo havia também, me disseram até por parte da Organização Mundial de Saúde, digamos assim, uma informação científica, acredito, que é da Organização Mundial de Saúde, que a imprensa, isso foi até um jornalista que me chamou a atenção, que a imprensa não deveria estar falando sobre a questão do suicídio, não deveria estar falando. Como quando hoje a gente já não compreende assim, tem que falar. Tem que debater o assunto, tem que debater o tema. Eu não me atrevo a entrar nas questões científicas, por que leva, por que não leva a suicidar. A minha questão principal é ajudar, é fazer com que aquela pessoa que está com essa tendência suicida, a pessoa que já houve uma tentativa, a família que está sendo vitimizada, ou uma prevenção para que isso não venha acontecer com aquela pessoa que está, digamos, com problemas afetivos ou problemas... sofrendo preconceito. Enfim, essa gama de situações. O que nós queremos, quando nós nos unimos a esse consórcio de instituições, é darmos os encaminhamentos. Olha, se nós tivermos aqui na Secretaria de Saúde da doutora Artenira, que tem a capacidade técnica para fazê-lo, pois que nós tenhamos aqui um fio condutor, vamos encaminhar para a doutora Artenira, vamos encaminhar para o doutor Levi, vamos encaminhar para o fulano. Nós não podemos mais, Luiz, continuar como nós estamos. A pessoa está nessa situação, né, gravíssima no meu modo de ver, e de repente perdida porque as instituições também não têm um caminho, não tem uma alternativa a dar a essas famílias. Então, a gente fala, a gente discute sobre o ponto de vista científico, médico, social, que é importantíssimo, e a gente sabe que este é um problema de saúde pública, mas essas situações pontuais, situações estanques, que quando a gente procura um direcionamento, um encaminhamento, nós não encontramos. E é aí que eu volto a repetir, o nosso trabalho só terá valia, só terá o benefício social que nós esperamos se nós conseguirmos minimamente dar o encaminhamento a este problema. E dar o encaminhamento, só para concluir, dar o encaminhamento através de, eu volto a repetir, de um centro, qualquer que seja a nomenclatura, não interessa, mas de um apoio que a sociedade tenha conhecimento, tá? Institucionalmente falando. Está junto à Secretaria de Saúde do Estado, do município, pouco me interessa. O problema é que nós temos que ter, chegou ali na porta de entrada, nós sabemos para onde dirigir. Porque eu já ouvi os delegados
Já ouvi profissionais da saúde que nós chamamos das portas de entrada, né? Saúde e delegacia. Porque quando há um caso desse, primeiro chega logo a polícia e aí, ou quando é na prevenção, quando a família descobre, vai para a saúde pública, não é? E esses índices alarmantes foram nos dados pela Secretaria de Saúde e de Segurança Pública nas nossas conversas, nos nossos colóquios, dos casos notificados. Olha, por exemplo, a doutora Artenira já deu um depoimento aqui, já, com a sua fala, muito competente, por sinal, mas de um sem número de casos que acontecem no consultório dela em particular. De uma única pessoa. Como o doutor Levi também já deve ter atendido inúmeras, mas não são casos que são notificados. Não estão notificados. Não são notificados. Então, o centro é exatamente para notificar. É óbvio que nós não pretendemos fazer disso. Vamos ter aqui os profissionais centralizados ali para fazer. Não, mas nós temos que ter um referencial para ter uma estatística segura, que nós não temos. Os casos notificados. Por exemplo, cada vez que eu falo com um profissional da segurança da saúde, ele me dá um dado diferente. É 292, é 300, é 200 e não sei. Nós precisamos... Doutora Sandra, a gente estima que o que é notificado é em torno de 10% Sim, do problema. Mas é isso que nós precisamos enfrentar o problema. Se nós começarmos a abrir, a falar sobre isso, as pessoas vão se sentir encorajadas. Eu estou lhe dizendo, isso é um fato. Só desses 2 programas de rádio que eu estive, na Educadora e na Mirante que eu estive, 4 pessoas já se manifestaram querendo saber a quem recorreriam. Você está entendendo? Isso foi uma coisa básica, um pequeno gesto. As pessoas estão procurando ajuda, eu tenho certeza. Elas não estão sabendo onde encontrar, e também as instituições não se preocupavam, ou ainda não estão muito preocupadas em estar se prepararem para isso, para essa demanda. Então, todo mundo tem as suas queixas, e eu respeito todo mundo, né? A Secretaria tem as suas queixas, a Segurança Pública tem, porque não tem o apoio disso, não tem daquilo, tudo mais. Mas juntos, eu sempre digo, juntos somos mais fortes. Não é possível mais que com todas essas instituições, e você viu que são praticamente todas as instituições do Estado do Maranhão. Nós estamos juntos para valer, nós não estamos juntos só no folder, não. Nós estamos fazendo os nossos encontros, cada instituição desta aqui tem uma pessoa lá, sentada, discutindo o problema. Então, eu acredito que se todos juntos nós não conseguirmos, pelo menos, limitar ou darmos um encaminhamento, é praticamente impossível, porque estamos todos juntos nessa. Pela veemência aqui da doutora Sandra Elof, a gente vê quanto o assunto é apaixonante, o assunto é preocupante e o assunto tem que ser tratado. Mas nós estamos aqui chegando ao final, eu pediria que, a conversar aqui da doutora Artenira, a gente fizesse as considerações finais para a gente poder encerrar. Eu vou pegar um gancho aqui com a doutora Sandra Elof e com o nosso sociólogo brasileiro Roberto da Mata, né? Em nenhuma hipótese a gente deve não falar de assuntos sérios. Ao contrário, quando a gente quer enfrentar um problema, a gente fala abertamente sobre esse problema, e nós precisamos aprender isso enquanto brasileiros, porque culturalmente o brasileiro evita problemas ou evita falar do que é desagradável ou constrangedor ou que seja um mito, né? O nosso jeitinho brasileiro é muito mais afeto a falar do que é agradável. E aí a gente precisa superar isso, né? A gente precisa falar do que não é agradável, falar do que é constrangedor, e que cada instituição dessas, por exemplo, que compõe o consórcio, que estão junto do Ministério Público, que cada uma possa não ter a preocupação de mostrar o que fazem de bom, mas de fazerem uma avaliação crítica e avaliarem o que podem fazer a mais, e que outras instituições podem se somar ao consórcio para efetivamente colaborar. Sentir falta das instituições educacionais, da UFMA, da UEMA, de provocar, né, os nossos centros de ensino para estarem presentes e colaborarem com o trabalho frente às escolas municipais, às escolas estaduais, e se efetivamente poder definir um trabalho, um esqueleto de trabalho que possa atacar ao mesmo tempo a criação do centro e uma prevenção mais efetiva, mais costurada, mais unânime e menos de fatores isolados ou iniciativas isoladas de uma maneira geral. Porque a magnitude do problema requer que a gente tenha mais pessoas engajadas, mais instituições engajadas e que a gente tenha um plano de prevenção, de enfrentamento urgente, de fato. Doutora Sandra. Pois não, eu quero dizer à doutora Artenira e
a todos os telespectadores que nós estamos abertos às adesões. É porque é muito difícil nesse primeiro momento, e esse trabalho é novo, nesse primeiro momento nós juntarmos todos, mas a nossa vontade seria trazer todos para o debate, para essa discussão que é palpitante. Mas nós estamos abertos a adesões, inclusive, doutora Artenira, nós estamos nesse segundo momento, porque esse é um trabalho permanente, estamos convidando as universidades, sim, nós estamos convidando porque nós queremos ampliar o debate. Você me permite, doutora Sandra? Pois não. Os clubes de serviço, tipo Laios, tipo Rotary, tipo maçonaria. Agora, Luiz, nós também, o Ministério Público está aberto. As instituições estão lá. Olha, nós convidamos aqui umas 3 ou 4, não foram muitas instituições que não se fizeram presente nem mandaram representantes. Mas todas aquelas, eu tenho absoluta certeza, não só da minha parte, mas dos demais integrantes deste consórcio, se chegarem, vão ser muito bem-vindos, porque nós queremos somar, a gente não quer dividir nada. Quanto mais gente, melhor. As universidades, os clubes, como você falou, nós queremos muito que as famílias das vítimas, as famílias vitimizadas por essa tragédia, também que compareçam. A gente está esperando que venha uma família também, ou mais, somar conosco. Então, enfim, está aberto a todos, a todas as instituições. Este início aqui, deste apoio, deste consórcio, são as que primeiro fizeram esse enfrentamento, mas aí nós vamos aderindo a outras, até o final do ano, quem sabe nós já estaremos com 50, 60, e quanto mais melhor, minha gente. A gente não tem que dividir nada, a gente tem mais é que somar. E eu quero, assim, agradecer, já fazendo um convite à doutora Artenira, se a senhora quiser somar conosco, fique à vontade, ao doutor Levi, como médico, a você, Luiz Pedro, todos vocês estão, desde logo, convidados. E se me permitem, eu posso fazer um convite formal mesmo, por escrito, só para dizer a data das reuniões e tudo mais. E deixar aqui um convite à sociedade de modo geral para fazermos essa caminhada. A princípio, nós pensamos em 2 locais, fazermos na Praça Deodoro, descendo Rua Grande, terminando lá na Magalhães de Almeida. E também na Avenida Litorânea. Nós ainda não temos uma data por questões logísticas, de apoio logístico, mas provavelmente entre os dias 28, 27 até o dia 30 do final do mês, nós estaremos fazendo essa caminhada com panfletagem, distribuindo. Doutora Artenira, por favor, doutor Levi, distribuindo os panfletos e fazendo os esclarecimentos, porque eu fico aqui na retaguarda, eu não me atrevo a falar sobre as questões psicossomáticas do doutor Levi, como médico, da doutora Artenira, eu não entro, eu fico bem acanhada, eu não entro nessa seara. A minha questão eu sou operadora do direito. Agora, eu estou aqui como a própria Secretaria de Saúde veio até, disse, doutora, o Ministério Público, como uma instituição respeitada nacionalmente, tem força para chegar junto ao governo do Estado e dizer, olha, nós queremos, até porque nós temos as medidas jurídicas para compelir o Estado a fazê-lo, se não o fizer. Então, cada um, como eu disse, dentro da sua esfera de atribuição, está colaborando. Quando a Secretaria fala com seus psicólogos e seus médicos, eu calo. Deus me livre de enfrentar a doutora Artenira nessa questão do doutor Levi. Deus me livre, eu não sei nada perto deles. É um problema de saúde. Agora, se o doutor Levi, a doutora Artenira chegarem e dizer, doutora Sandra, nós precisamos, olha, eu quero dizer para a senhora que os caminhos são esses e nós precisamos disso, daquilo outro, e o governo do Estado pode ser esse facilitador, ele vai nos fazer isso, então está aqui a doutora Sandra para poder manejar, não é, os mecanismos necessários para fazê-lo. Por isso, a gente tem trabalhado com uma harmonia, graças a Deus, muito boa. Porque todo mundo entendeu e cada um trabalha dentro da sua atribuição, sem ferir o outro, o trabalho do outro. Cada um lá nas reuniões, cada um pontua o seu trabalho, coloca as suas angústias também, né? Às vezes estou todo desanimado, mas aí nós estamos todos juntos para dar aquela força. Enfim, é assim que a gente vai poder estar fazendo esse trabalho preventivo e combatendo aquilo que eu já considero uma epidemia, infelizmente, no estado do Maranhão. Eu quero, Levi. Luiz, olha, eu fico feliz, né, agradecido até e honroso por participar desse debate, visto que a gente entende que as instituições governamentais, né,
A saúde, a educação, direitos humanos, é fundamental. O caminho é por aí. Mas nos é muito gratificante saber, até pelo caráter da credibilidade que o Ministério Público tem, né? O Poder Judiciário, isso já é um fator importante para a gente avançar neste mal do século, nesta nosologia grave. Agora, fica aqui o meu pensar de que é por aí que a gente tem que caminhar, desmistificar, falar cada vez mais, levar esta mensagem e quero terminar tirando a sua dúvida. Realmente a crise econômica também é um dos fatores, né? Porque hoje o poder aquisitivo, as vaidades, o consumismo, né? Isso tudo é um fator de qualidade para a juventude. E quando isso não é mais possível, ela se retranca, se deprime e aí sim pode ser uma porta aberta para o suicídio. Portanto, como já foi muito bem esclarecida pela professora, múltiplos fatores, dezenas, centenas de fatores que nós todos já sabemos. O que precisamos sim é daqui para frente colocar, como a Sandra falou, em prática isto, usando o parlamento, usando o governo, as secretarias de Estado, os meios de comunicação, a saúde, a educação, todos esses meios possíveis e sair da teoria para a prática, porque a gente possa realmente cobrar, executar e dar as devidas condições para que a gente possa amanhã sonhar com menos sofrimento, com menos dor, porque é isto que acontece quando a gente fica de frente a um problema tão desumano como é o suicídio. Bom, o Mesa Redonda discutiu sobre o aumento da taxa de suicídios no Maranhão e no Brasil. O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br, e conta com reprise toda sexta-feira às 9h30 da manhã. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa.